Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Minha tia ajudou meu ex-abusador durante a batalha de custódia dos meus filhos, mas anos depois devolvi a cortesia. Olá a todos! Quando meu tio teve um caso com uma aluna, e ela implorou por minha ajuda, percebi o quanto adoro ver o karma agir. Por isso, você deve tomar cuidado com a forma como trata as pessoas. A pessoa que você trata mal hoje pode ser a mesma a quem você implorará ajuda quando as coisas desmoronarem. Para alguém mais velha, minha tia deveria saber disso. Agora ela está à minha mercê, e eu enfrento um dilema. Devo ajudá-la pelo bem dos filhos dela, ou deixá-la encontrar seu próprio caminho? Afinal, ela me deixou sozinha, mesmo colocando a última pedra em cima de mim quando eu estava passando por um momento difícil. Sem dúvidas, ela tornou minha vida um inferno ainda maior do que já era. Não vou mentir, senti uma grande satisfação ao ouvi-la implorar por ajuda. Ninguém mais tem os meios para ajudá-la, mas ela deveria ter pensado nisso antes de tomar o lado do meu ex-abusador há 3 anos. Quando penso no que aconteceu, não consigo acreditar que já se passaram 3 anos. Não consigo acreditar que já não sou a mesma pessoa que era naquela época. Hoje sou muito mais forte e capaz. Mas, para que você possa me dar seus conselhos e me ajudar a decidir o que fazer, preciso contar pelo menos a versão curta de tudo o que aconteceu. Sou uma mulher de 31 anos e tenho gêmeos. Também trabalho como dentista há 3 anos. Meu marido e pai dos meus filhos tentou tirá-los de mim durante nosso divórcio. Isso aconteceu depois que descobri que ele estava me traindo com sua prima. Sim, eu sei, é nojento, mas por sorte não tenho mais relação com ele. Todas as pessoas a quem contei sempre ficaram horrorizadas. Mas isso não é o pior, ainda tem mais sobre tudo o que aconteceu naquela época horrível para mim. O pior é que durante todo o nosso casamento ele me maltratou. Imagine todas as formas pelas quais uma mulher pode ser abusada. Essa era a minha relação. Apesar de tudo, trabalhei muito para garantir que sobrevivêssemos. Ele nem sequer conseguia manter um emprego, então, na maior parte do tempo, eu era o sustento da família. Ele culpava os próprios traumas passados por todos os seus erros e até o mundo inteiro, exceto a si mesmo. Ele teve uma infância um tanto difícil, mas em vez de decidir melhorar, preferiu descontar toda a sua raiva em mim. A maioria das pessoas nem tinha ideia de como ele era. Realmente me envergonha ter encoberto tudo. Eu não queria que meu casamento falhasse e estava tão traumatizada pelos abusos que não conseguia pensar com clareza. Minha tia, que me criou depois que meus pais faleceram, sabia sobre o abuso emocional, mas não sobre o físico. Achei que ela me ajudaria ou contaria a alguém que pudesse me dar apoio. Que ingênua fui ao pensar que isso a faria sentir um pouco de compaixão por mim. Pode ser que ela tenha me criado, mas não sinto amor por essa mulher. Mantive contato com ela todos esses anos por gratidão, mas desprezo o que ela fez. Quando tudo desmoronou entre mim e meu marido, Khan, nunca consegui perdoá-la. Khan e eu tivemos gêmeos cerca de 1 ano após nos casarmos. Trabalhei durante toda a gravidez e precisei voltar ao trabalho 3 meses depois. Sofri de depressão pós-parto e quase não tive apoio. De repente ele começou a sentir nojo de mim após o parto, então quase nunca ficava em casa. Eu trabalhava longas horas, cuidava dos gêmeos e adormecia com lágrimas secando no rosto. Foi um período muito difícil para mim. Com o tempo percebi que passar momentos com meus filhos era a única coisa que me fazia feliz. Aos poucos, eles me deram forças para seguir em frente. Trabalhei o dobro por eles, para que tivessem a melhor vida possível. Não me importava com Khan nem com quantos dias ele ficava fora de casa. Até que um dia descobri que ele me traía, e como você já sabe, com a prima dele. Quando o confrontei, ele levantou a mão contra mim, na frente dos nossos filhos. Um deles gritou "mamãe", uma das poucas palavras que sabia dizer na época. A emoção na voz do meu filho me fez perceber algo muito importante. Se eu ficasse com Khan e ele me machucasse, quem cuidaria dos meus bebês? Eu precisava sair dali. Na noite seguinte, ele não me bateu, mas pegou todo o dinheiro da minha carteira e foi a um bar. Quando saiu, empacotei tudo, fui embora e desliguei o celular. Vivi com medo de que ele viesse atrás de mim. Não ia nem ao trabalho, com medo de que ele aparecesse. Liguei para meu advogado, e isso mudou tudo. O processo de divórcio começou pouco tempo depois. Khan me ameaçou e intimidou tanto que precisei comprar uma arma. Uma noite, ele apareceu em minha casa e a arma disparou. Foi apenas um ferimento superficial, mas ele usou isso contra mim. Disse às nossas famílias que eu era abusiva, dificultava o contato dele com os filhos e o feria intencionalmente. Não importava o quanto eu tentasse contar a verdade, as pessoas acreditavam apenas na metade dela. A traição da minha tia foi o que mais doeu. Ela me disse que era minha culpa por não manter o casamento. Segundo ela, isso justificava que Khan procurasse consolo na cama da prima, e ainda testemunhou contra mim no tribunal. Por conta disso, tive que compartilhar a custódia dos meus filhos com ele.
O sofrimento de manter contato com Khan será para sempre meu maior tormento. Não falei com minha tia desde então porque basicamente foi muito difícil perdoar uma mulher assim. Quero dizer, como você perdoa um parente que te traiu dessa forma? Está claro que você não perdoa. Mas ao menos precisa encontrar uma maneira de deixar o passado para trás, porque senão ele te consome por dentro. Depois que compartilhamos a custódia, o juiz mudou de opinião 6 meses depois. Como sempre, Khan arruinou tudo. Como eu não estava mais lá para encobri-lo, ele se meteu em problemas com a lei depois que encontraram substâncias ilegais na casa dele. Nessa mesma casa, encontraram nossos filhos meio desnutridos. Ele perdeu a custódia das crianças. Nos últimos 3 anos, ele tentou sem sucesso recuperar a custódia. Com o tempo eu me curei e estou muito melhor. No entanto, não gostei nem um pouco quando minha tia me ligou recentemente. Ela tentou agir como se tudo estivesse bem entre nós, como se nunca tivesse testemunhado contra mim para que meus filhos ficassem mais tempo com meu ex-abusador. A primeira coisa que perguntou foi se eu tinha ouvido o que aconteceu com meu tio. Claro que eu não sabia do que ela estava falando, então tive que pedir para que me atualizasse. Aparentemente, meu tio, que é professor, foi flagrado tendo um caso com uma de suas alunas e foi suspenso. A mesma mulher que me culpou quando meu ex me traiu com a prima dele agora estava reclamando comigo sobre como se sentia traída. Então, eu ri na cara dela e desliguei. Não havia muito mais a dizer. Eu poderia ter jogado tudo o que ela fez na cara dela, mas acho que o karma já tinha feito o trabalho por mim, e eu tinha coisas mais importantes para fazer. No entanto, ela não estava me ligando apenas para desabafar, ou pelo menos isso foi só o começo. Depois de desligar, ela me enviou uma mensagem dizendo que precisava da minha ajuda, mais precisamente a ajuda financeira. Disse que o dinheiro estava acabando rapidamente devido aos custos legais e que realmente precisava comprar comida para os filhos, mas não tinha ninguém a quem recorrer. Segundo ela, todos eram pouco compreensivos com o que seu marido havia feito. Honestamente, eu não quero ajudá-la. Devo ajudá-la ou seguir meu instinto e não fazer nada? Por outro lado, os filhos dela vão sofrer com isso. E por que as crianças deveriam ser punidas por terem pais terríveis? Isso é muito complicado. Um dilema moral, pode-se dizer. Então, aqui estou. Tudo o que posso pedir são diferentes perspectivas e conselhos, porque não quero ajudar minha tia com o problema dela, já que não é meu. Mas também não quero que os filhos dela sofram o que meus filhos sofreram quando tive que compartilhar a custódia com meu ex-marido. Atualização 1. Olá. As coisas continuaram a avançar um pouco desde que pedi conselhos. Poderia dizer que até se complicaram. Gostaria de poder dizer que minha tia se desculpou, que eu a ajudei e que agora as coisas estão melhores para os filhos dela. Mas isso não é verdade, porque minha tia é uma pessoa horrível. Decidi levar comida para as crianças, já que se desse dinheiro, provavelmente ela não usaria para eles. Mas, no dia em que levei algumas sacolas de comida, perguntei sobre a situação. Descobri que minha querida tia admitiu ter descoberto o caso 1 mês antes de seu marido ser pego. Os pais da aluna revisaram o celular dela quando receberam uma ligação e encontraram mensagens da minha tia ameaçando fisicamente a estudante. Em vez de fazer com que o marido deixasse a aluna em paz, ela decidiu ameaçar a garota. Quando as pessoas descobriram, pararam imediatamente de apoiá-la. Ficou claro que ela sabia o que o marido estava fazendo e permitiu que a situação piorasse. Agora, o primeiro ano de faculdade da garota está arruinado. Pessoalmente, não culpo a aluna tanto quanto culpo o meu tio. Ela se apaixonou por seu professor e não sei se sabia ou não que ele era casado. Então, atribuo a maior parte da culpa ao meu tio. Ele tem muito mais experiência de vida do que ela e nunca deveria ter iniciado um relacionamento com ela. Não é apenas antiético, mas também repugnante. Se ela tivesse insistido como ele afirma, ele deveria tê-la denunciado ao reitor. Poderia ter solicitado não dar mais aulas para ela, e o assunto teria sido resolvido. Não estou dizendo que a estudante não tenha nenhuma culpa, mas meu tio claramente aproveitou sua posição de poder, e minha tia defendeu isso. Então, sim, meu tio tem a maior parte da culpa. Depois de descobrir o que aconteceu, decidi revogar a pouca ajuda que estava oferecendo à minha tia. Ela também tinha pedido dinheiro para os advogados, mas na época, disse que só ajudaria com comida para as crianças e pensaria sobre o restante. Por fim, enviei uma mensagem longa a ela explicando que não poderia apoiá-la por causa do que descobri. Pedi que não tentasse me fazer mudar de ideia, porque minha decisão estava tomada. Só disse que pensaria no assunto naquele dia em que a vi porque não queria começar uma discussão e apenas queria ver como estavam as crianças e garantir que elas comessem. Ela é uma pessoa horrível, e eu não ia ajudá-la com dinheiro para pagar seus advogados. Se ela se meteu em problemas legais foi apenas por culpa dela. Não deveria ter ameaçado a aluna do meu tio. No entanto, ela não respeitou minha decisão de não ajudar. Em vez disso, começou a me perseguir em várias redes sociais, onde tive que bloqueá-la.
Pensei que tudo tinha terminado, mas então ela decidiu ser mesquinha. Contatou vários familiares e começou a espalhar rumores sobre mim. Minha tia conhece segredos do meu passado, e nunca pensei que os usaria contra mim. Como minha cuidadora, ela deveria mantê-los em segredo. Em vez disso, decidiu contar tudo a todos. Estou orgulhosa de quem sou e não tenho vergonha desses segredos, mas não gostei que ela os usasse contra mim. Todos nós temos coisas que não gostaríamos que fossem de conhecimento público. Ela só sabia dessas coisas porque morava comigo e bisbilhotava. Agora está distorcendo tudo para me fazer parecer uma pessoa problemática. Passei a semana inteira tentando me explicar, mas depois cansei. Decidi que já era o suficiente. Não preciso me justificar com ninguém. Essas pessoas não me ajudaram em nenhuma das situações difíceis pelas quais passei, de qualquer forma. Cheguei a este lugar saudável sozinha, então por que importa que uma vez tive um problema de sonambulismo porque estava estressada e sobrecarregada? Por que importa que uma vez tive uma briga física com uma garota na escola? Ela nem sequer contou os motivos pelos quais fiz essas coisas. Só disse que era errado e que eu tinha problemas. Tudo isso porque me recusei a ajudá-la. Estou feliz por não tê-la ajudado, porque ela não merece. Suas ações recentes mostraram ainda mais que ela não é nada além de uma mulher superficial e triste. Provavelmente tem um ódio profundo por si mesma, e é por isso que trata as pessoas dessa forma. Que ela enfrente essa tempestade sozinha. Não merece ajuda nenhuma. Atualização 2. Olá. Passou um mês e as coisas estão começando a esquentar. Tenho quase certeza de que isso não é o fim, mas apenas o meio do caos. Toda vez que penso que as coisas não podem piorar, algo ainda mais horrível acontece e me surpreende. Minha tia parece gostar de estar no centro do drama e, como se fosse um tornado ou um furacão, arrasta todos ao redor para criar mais caos. E sei que já disse isso antes, mas você nunca adivinhará o que ela fez desta vez. Cerca de 2 semanas atrás, recebi uma notificação de uma compra feita com meu cartão, mas eu não reconheci a cobrança. Era um gasto de $100 em uma mercearia da cidade. Meu cartão de emergência, que eu tinha quase certeza de estar comigo, havia sido usado. Esse cartão foi algo que obtive muitos anos atrás, quando comecei a trabalhar. Eu não tinha certeza de quanto tempo meu emprego duraria, então coloquei $100 nele para usar em caso de emergência. Também mantinha esse cartão como um recurso extra, caso recebesse ameaças do meu ex, que estava entrando e saindo da prisão constantemente, furioso porque queria ver os filhos. Caso precisasse sair correndo da cidade, guardava essa carta na manga. Com o tempo, esqueci que o cartão existia. Depois de ver a cobrança, procurei o cartão por toda a casa, mas não consegui encontrá-lo. De alguma forma, ele havia desaparecido, e eu não conseguia entender como. Pensei que tivesse sido roubado. Então, liguei para o meu banco para relatar uma transação fraudulenta. O banco investigou e finalmente me contatou. Disseram que conseguiram descobrir exatamente em qual loja o cartão foi usado, e ainda por cima, obtiveram imagens de segurança da pessoa que o usou. Era minha querida tia. Percebi que devo ter deixado o cartão na casa dela, no meu antigo quarto, quando ainda costumava visitá-la antes de tudo desmoronar e ela tomar completamente o lado do meu ex. De qualquer forma, agora eu sabia que aquela ladra tinha roubado meu cartão e usado. Não havia como deixar isso passar. Imediatamente apresentei uma denúncia contra ela. Ela foi presa alguns dias depois. Após a prisão, meu tio me ligou, implorando que eu retirasse as acusações. Disse que estavam passando por muitas dificuldades e que os serviços sociais estavam investigando a família. Eles estavam realmente preocupados que os filhos fossem levados, e tudo estava desmoronando. Segundo ele, o último que precisavam era perder as crianças. Bem, acredito que o melhor que pode acontecer neste momento é que os serviços sociais levem essas crianças daquela casa. Nenhum dos pais é suficientemente bom para ser responsável por elas. Com uma mãe que mente e rouba, e um pai que é antiético e manipulador, essas crianças estão destinadas a acabar mal. Disse a ele que tudo isso poderia ter sido evitado se sua esposa não tivesse roubado meu cartão. Ela poderia simplesmente ter me contado que o encontrou lá, mas em vez disso decidiu usá-lo, provavelmente achando que eu não perceberia. Parece que as coisas definitivamente estão indo de mal a pior para minha tia. Quanto ao meu tio, ele e minha tia agora sabem como foi para mim depois do divórcio. Nada do que eu tentei funcionou, e mal tive apoio. Tive que começar do zero, porque deixei nosso apartamento para Cannes. Além disso, ainda tive que lidar com vê-lo a cada poucos dias enquanto compartilhávamos a custódia. Aquele homem ainda podia tornar minha vida um inferno, mesmo não vivendo mais comigo. Existem algumas pessoas muito maldosas neste mundo, e eu tive o azar de conhecer 2 delas, minha tia e meu ex. E meu tio, nem quero entrar nos detalhes intrincados da personalidade dele. O que quero dizer é que se os serviços sociais me perguntarem sobre eles, não vou me segurar. Vou dizer a verdade.
Minha prioridade é a segurança dos meus primos, e se isso prejudicar meus tios, bem, eles merecem. Não vou ser gentil com pessoas que não foram gentis comigo. Atualização 3. Olá. Sim, aqui estou. Alguns comentários sugeriram que falar com os serviços sociais seria uma forma de vingança para mim. Mas honestamente eu nem preciso mover um dedo para que isso aconteça. Meu tio e minha tia se sabotam sozinhos. Quando minha tia foi liberada há 4 dias, eu fiquei furiosa. Ela não merecia conseguir fiança e deveria ter ficado presa até que o caso fosse resolvido. Ela teve a audácia de me ligar hoje, usando o número do meu tio, que até agora eu não tinha bloqueado, para se gabar de que iria se safar de tudo. Lembrei a ela que aquilo era apenas a fiança e que ela ainda tinha acusações pendentes. Não queria continuar ouvindo a mediocridade dela, então desliguei enquanto ela ainda falava. Nem sei como ela conseguiu a fiança. Decidi que precisava obter uma ordem de restrição logo pela manhã. Não vou tolerar nenhum tipo de assédio. Cerca de 3 horas depois, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi, e a pessoa se apresentou como a vizinha da minha tia. Ela disse que conseguiu meu número de um dos filhos da minha tia. Pelo que parece, minha tia não estava acordando, e o filho dela não queria que chamassem as autoridades porque mamãe ficaria brava. Mas a vizinha conseguiu convencer meu primo a dar meu número. A vizinha precisava sair, mas não se sentia confortável deixando as crianças sozinhas. Ela verificou minha tia e disse que ela estava respirando, mas profundamente inconsciente. A vizinha parecia muito preocupada. Terminei a ligação rapidamente e tentei entrar em contato com meu tio. Me perguntei por que ele não estava em casa. Afinal, ele perdeu o emprego depois que a investigação foi concluída e agora está sempre em casa. Seria difícil para ele conseguir outro emprego nesta parte do país. Mudar de cidade parecia a melhor opção, mas eu não sabia o que planejavam fazer. De qualquer forma, minha ligação caiu na caixa postal. Decidi ir até lá pessoalmente. Quando cheguei, encontrei a cozinha um completo desastre. O filho mais velho, de 14 anos, tentava consolar os outros 2 que estavam chorando. Fiz alguns sanduíches para eles e depois fui verificar minha tia. Quando entrei no quarto dela, vi frascos de remédios espalhados por toda parte. Ao verificar o lixo, encontrei ainda mais frascos vazios, desde opioides até outros tipos de medicamentos. Pelo visto, ela estava envolvida com isso há algum tempo. Tentei acordá-la, mas ela nem se mexeu. Foi aí que percebi que precisava chamar uma ambulância. Liguei para o serviço de emergência, e eles a levaram. Fiquei na casa até de noite, quando meu tio finalmente retornou minha ligação. Ele disse que estava fora da cidade para uma entrevista de emprego e que só voltaria em 2 dias. Isso deixou as crianças completamente sozinhas. A mãe estava inconsciente por tudo que tinha tomado, e o pai estava fora da cidade. Não tive escolha a não ser entrar em contato com os serviços sociais. Eles virão amanhã. Não vou me segurar. Vou contar tudo o que aconteceu aqui. Está claro que minha tia não está em condições de criar essas crianças. Ela está lidando com problemas sérios e precisa trabalhar na própria recuperação agora. Meu tio nunca foi um pai muito presente, e também não sei quais são os planos dele em relação ao trabalho. O que eu sei é que não posso ficar aqui cuidando dessas crianças. Tenho meus próprios gêmeos para cuidar e um emprego em tempo integral. Só pude ajudar esta noite porque meus gêmeos estão com uma amiga, que se dispôs a cuidar deles apenas por hoje. Manterei vocês atualizados em breve. Atualização 4. Olá. Sei que terminei a última atualização exatamente quando as coisas estavam prestes a explodir. Não se preocupem, não esqueci de vocês. Tenho uma atualização sobre o que aconteceu depois e tudo o que tem ocorrido nesses meses. Honestamente, ainda não consigo acreditar que essa seja a minha vida. Não pedi por todo esse drama e, no entanto, aqui estou no centro de tudo. Depois que minha tia foi internada no hospital, os médicos conseguiram tratá-la. No entanto, ficou claro que ela tinha uma dependência química. Foi recomendado que ela fosse para uma clínica de reabilitação. Eu não a acompanhei naquela noite ao hospital, pois fiquei cuidando das crianças. Os serviços sociais também se envolveram, já que eu os havia chamado. Quando fui interrogada, não me contive. Não podia encobri-la devido à sua dependência e ao fato de que colocou seus filhos em perigo. Eles precisavam de ajuda o mais rápido possível. Minha tia ainda tinha que ir ao tribunal por causa da fraude que cometeu ao usar meu cartão. Ela afirmou que não estava em seu juízo perfeito quando roubou a minha carta, basicamente tentando enganar o sistema alegando insanidade. Após uma avaliação psiquiátrica, foi determinado que ela não estava louca. Assim que concluir sua reabilitação, ela cumprirá mais 6 meses na prisão. Originalmente, ela iria pegar 3 anos, mas o tribunal mostrou um pouco de indulgência, o que acho absurdo. Em outro desdobramento dos acontecimentos, meu tio renunciou à custódia de seus filhos em favor de sua irmã. Aparentemente, ele não consegue encontrar trabalho em lugar nenhum e pode ter que se mudar para muito longe.
Ele também afirmou que não consegue lidar com o estresse de procurar emprego enquanto tem uma esposa em reabilitação. A verdade é que suas ações passadas ainda o perseguem. Hoje em dia, com as redes sociais, é muito fácil para as pessoas descobrirem quem você é. Agora, as crianças estão sob os cuidados da irmã do meu tio, o que acredito ser o melhor cenário possível. Não conheço bem essa pessoa, mas certamente não pode ser pior do que os próprios pais das crianças. É muito triste que as coisas tenham que terminar assim para os pequenos, mas provavelmente é o melhor para eles. Espero que recebam bons cuidados e que isso não afete muito sua saúde mental. Outra coisa que aconteceu neste período, mais precisamente nesta semana, é que acabei de receber a notícia de que meu ex está de volta à prisão. Desta vez, será por 10 anos. Ele estava vivendo com uma mulher nos últimos tempos, e o padrão de violência se repetiu com ela. Ele a espancou tanto que a enviou para o hospital. Por sorte, agora ela está fora de perigo, mas por um tempo, houve o risco de que ela perdesse a vida devido às lesões. Assim, meu ex-marido foi acusado de tentativa de homicídio. Não sou advogada para julgar se a pena é adequada ou não, mas 10 anos longe da minha vida e da vida dos meus filhos me parece bastante bom. É o suficiente para termos alguns anos de tranquilidade. Atualização 5. Olá, estou de volta, já que minha tia cumpriu tanto a reabilitação quanto sua pena na prisão. Mas se esses dois lugares não ensinaram nada a ela, nada mais ensinará. Quando saiu, ela queria recuperar a guarda de seus filhos, mas até meu tio disse que eles estariam melhor sem eles, porque não são bons pais. Quem diria? Pelo menos, meu tio parece ter demonstrado algum bom senso, afinal. Minha tia tentou visitar os filhos na casa da irmã do meu tio, o que criou muitos problemas tanto para ela quanto para minha tia. Ela queria levá-los de volta porque, segundo ela, estava livre de todas as pendências e pronta para ser mãe novamente. Mas a irmã do meu tio afirmou que isso não aconteceria e que não deixaria que seus sobrinhos voltassem a passar pelas mesmas condições que enfrentaram antes. Por sorte, mantenho contato com a irmã do meu tio de vez em quando para saber como estão as crianças, já que elas são as únicas de quem realmente me preocupo nessa dinâmica familiar. E que bom que faço isso porque depois de me contar o que aconteceu, que terminou com ela chamando a polícia enquanto minha tia fugia antes que eles chegassem, ela também mencionou algo mais. Durante a discussão, minha tia estava falando mal de mim. Disse que tudo o que aconteceu era minha culpa e que, com certeza, meu ex-marido tinha razão em me bater, porque eu era uma mulher desprezível, mal educada e sem caráter. A irmã do meu tio me contou isso como uma espécie de advertência, mas eu não esperava que minha tia pudesse fazer algo, afinal ainda tem uma ordem de restrição, e ela sabe disso. No entanto, o aviso acabou sendo útil, porque tanto tempo abusando de substâncias fez minha tia perder completamente a capacidade de raciocinar ou tomar boas decisões, pois ela realmente apareceu na minha casa. Quando percebi que era ela batendo à minha porta, não perdi tempo e chamei a polícia imediatamente. Uma coisa boa que tirei do tempo em que sofri abusos do meu ex-marido é que hoje tenho ferramentas para me defender, e não hesitei nem por um segundo em chamar a polícia. Por sorte, eles chegaram rápido e aprenderam enquanto ela ainda estava batendo na minha porta. Isso foi péssimo para ela, porque além de já ter uma condenação em seu histórico, o abuso de substâncias e o descumprimento da ordem de restrição são as primeiras coisas que um juiz lê antes de determinar uma nova sentença. Desta vez, ela recebeu mais 2 anos de prisão. Se devo ser honesta, não tenho medo de quando ela sair da cadeia. Posso continuar jogando o jogo dela e garantir que ela seja presa novamente, aumentando ainda mais sua sentença. Se 2 anos não forem suficientes para que ela se acalme, talvez 5 ou 10 anos sejam mais eficazes na próxima vez. Quanto ao meu tio, ele se mudou. Pediu o divórcio enquanto minha tia ainda cumpria os primeiros 6 meses de sua pena e se mudou para o outro lado do país. Agora, ele está lecionando em uma pequena universidade. Não sei se os empregadores dele sabem sobre o que aconteceu, mas pelo menos sua irmã não mencionou nada. Pelo menos, agora posso desfrutar de mais um período de paz na minha vida enquanto todas as pessoas que me prejudicaram estão longe por algum tempo. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. O melhor amigo do meu marido exige que eu fique para trás em uma viagem que eu paguei, levando a traição, divórcio e revelações chocantes sobre o vínculo deles. Olá! Oi, pessoal! Meu marido, Brandon, 28 anos, e eu, 30 anos, nos conhecemos por causa do trabalho há 4 anos. Depois de namorarmos por 3 anos, finalmente nos casamos, há cerca de 1 ano. O padrinho dele foi Fu, 28 anos, que era seu melhor amigo desde o ensino fundamental. Fu e Brandon eram como irmãos, segundo todos que os conheciam. Mas, pessoalmente, eu nunca fui fã do cara. Ele era muito barulhento e irritante, e nunca conseguimos nos dar bem.
Por algum motivo, Fu também era estranhamente possessivo em relação a Brandon, o que nunca fez sentido para mim. Às vezes ele se convidava para nossos encontros, e eu me sentia como um segundo plano o tempo todo. Ele aparecia em casa com mais frequência do que eu gostaria, e sempre que fazia isso, fazia questão de me excluir de todas as conversas, me fazendo sentir como uma estranha. Mesmo quando saíamos em grupo com outros amigos de Brandon da escola, todos tentavam me incluir, mas Fu não. Falei sobre essas coisas com Brandon alguns anos depois do nosso relacionamento, mas ele riu e disse que eu estava exagerando e ficando paranoica em relação a uma amizade. Ele achava que minha reação seria válida se Fu fosse uma mulher, mas como ele era um homem, não havia razão para eu me sentir insegura por causa dele. Ele transformou isso em uma piada, e por isso eu não toquei mais no assunto. A maneira como ele reagiu me fez sentir estúpida, e a questão toda começou a parecer ridícula até mesmo para mim. Na época, eu não vi isso como um sinal de alerta e tentei lidar com meus sentimentos em relação ao Fu, ignorando-o e me distanciando dele. Eu estava insegura em relação a ele, mas não queria demonstrar mais porque Brandon não iria levar a sério e eu não queria passar vergonha de novo. Então, guardei tudo para mim e não falei mais sobre Fu. Eles continuaram amigos, e depois do nosso casamento, Fu começou a visitar um pouco menos porque também tinha começado a namorar uma mulher e estava sério com ela. Brandon estava feliz por ele, e eu estava aliviada por eles estarem reduzindo o tempo que passavam juntos. Podem me chamar de insegura ou ciumenta, mas aquilo foi um grande alívio para mim. Infelizmente, Fu e a namorada dele terminaram há um mês porque ela queria se mudar para outra cidade por causa do trabalho, e ele não conseguia manter um relacionamento à distância, então eles precisaram acabar com tudo. Fu ficou miserável pelos dias seguintes e, na verdade, passou aqueles dias dormindo no nosso sofá. Ele alegou que não conseguia ficar sozinho naquele momento, e Brandon parecia chateado também, então eu não disse nada e deixei que ele ficasse. Ele finalmente voltou para casa depois de alguns dias, mas começou a visitar regularmente de novo, e o mesmo comportamento voltou. Eu estava irritada com a namorada dele por ter terminado com ele, por causa das repercussões que isso teve na minha vida pessoal. Voltei a tolerar Fu novamente, mas desta vez era mais por pena, porque ele parecia genuinamente chateado com o término e falava dela com frequência. Porém, Brandon também falava o quanto se sentia mal por Fu, e isso me irritava, porque eu já estava lidando com as visitas dele e não queria falar sobre ele mesmo depois que ele fosse embora. Parecia que a vida deles girava em torno um do outro ou algo assim. Eu queria passar um tempo de qualidade com Brandon, porque estava ficando irritada com as visitas de Fu, então decidi surpreendê-lo com uma viagem de 4 dias para as Bahamas, porque ambos adoramos praias, mas eu nunca tinha ido para as Bahamas antes. Organizei e paguei por tudo, e há 10 dias decidi contar para ele. Ele ficou animado, e ambos estávamos bem empolgados, já que tínhamos trabalhado muito por um tempo e essas férias seriam um descanso merecido. Isso durou cerca de 2 dias até que Fu apareceu. Brandon contou a eles sobre a viagem, e de repente, eram eles que estavam indo nessa viagem sem mim. Assim que Brandon contou que estava indo para as Bahamas no dia seguinte, Fu imediatamente disse que estava pronto para ir, porque a vida tinha ficado bem chata depois do término dele. Pensei que ele desistiria quando Brandon lhe disse que era uma viagem para mim e para ele, mas em vez disso, Fu fez uma cara feia e me disse que eu poderia ficar em casa dessa vez para que ele pudesse reviver os velhos tempos com seu melhor amigo. Eu fiquei atonita com o que ele estava dizendo e esperava que Brandon dissesse a ele que eu era quem ia nessa viagem, e não Fu, mas por algum motivo, Brandon decidiu que era mais importante ser um bom amigo do que um bom marido. Ele olhou para mim e perguntou se podia ir na viagem com Fu em vez de mim. Fiquei chocada e não disse nada, mas me retirei para ir lá fora e não voltei por cerca de meia hora, porque foi o tempo que precisei para processar o que tinha acabado de acontecer. Sempre lidei com a estranha proximidade deles, mas isso era demais para mim. Acho que qualquer pessoa em sã consciência teria reagido da mesma forma em uma situação como essa. Quando voltei para casa, Fu já havia ido embora, e estava apenas Brandon e eu novamente. Confrontei-o e em vez de tentar entender de onde eu estava vindo, ele me disse que eu estava exagerando e sendo egoísta. Na opinião dele, podíamos tirar férias a qualquer momento, mas Fu precisava mais dessa viagem no momento, já que o pobre coitado tinha acabado de passar por um término e estava passando por um momento difícil. Ele precisava estar lá para o irmão dele e garantir que ele estava bem emocionalmente. Eu lembrei a Brandon que fui eu quem pagou pela viagem e com isso, ele disse que me reembolsaria em parcelas assim que voltasse das férias, o que significava que ele já tinha decidido ir. Nosso voo deveria sair à tarde, mas em vez de fazer as malas, passei a noite e a manhã seguinte chorando silenciosamente, sozinha no quarto de hóspedes. Disse a Brandon que queria ficar sozinha porque achava que estava pegando um resfriado, o que era mentira, porque só queria ficar longe dele naquele momento.
Apesar de tudo, ainda tinha esperanças de que ele percebesse que algo estava errado e cancelasse a viagem, mas ele só me disse para cuidar de mim mesma antes de sair e nem sequer me abraçou ou beijou de despedida, porque não queria pegar meu resfriado, o que poderia arruinar a viagem dele. Eu estava em parte em choque e em parte deprimida com o que havia acontecido. Nunca imaginei que isso fosse acontecer, porque estava completamente cega pelo quanto amava Brandon. Mas aquele incidente realmente me forçou a tirar meus óculos cor-de-rosa e ver a realidade da situação. Sempre seria Fu antes de mim para ele, e não importava se éramos casados, se eu estivesse grávida ou até mesmo depois de termos filhos. Tenho certeza de que ele ainda escolheria Fu ao invés da própria família, porque esse é o tipo de relacionamento que eles têm. Naquele dia, senti como se estivesse enlouquecendo de tanto ciúme, e queria contar para alguém sobre isso, mas não o fiz, porque continuei pensando no que Brandon disse da primeira vez que trouxe à tona meu problema com Fu e sua amizade. Não queria parecer estranha ou insegura, então não contei a ninguém. Mas no dia seguinte, eu estava furiosa e queria fazer algo sobre isso para machucar Brandon. Passei alguns dias pensando no que fazer, já que já tinha tirado 5 dias de folga do trabalho para as férias. Finalmente decidi que usaria esses dias para comprar a casa em que morávamos. Quando ele voltasse, eu o expulsaria, e isso seria a lição perfeita para ele. A casa em que morávamos era onde eu já morava há 7 anos, antes mesmo de conhecer Brandon. Estava pensando em comprá-la há algum tempo, mas não tinha discutido isso com ele, porque ele falava frequentemente sobre se mudar para Seattle, onde sua irmã mora atualmente. O contrato de locação da casa estava apenas no meu nome, então decidi fazer o grande movimento de comprar a casa apenas para consolidar tudo. Meu senhorio ficou surpreso positivamente, e conseguimos fechar o negócio em 4 dias. Nesse meio tempo, também falei com uma amiga minha que é advogada e disse que queria pedir o divórcio. No segundo dia já estávamos preparando a papelada, e quando Brandon voltou das férias, eu estava pronta com todos os documentos. Fiquei em casa especificamente para recebê-lo. Quando ele chegou, estava prestes a me dar um abraço, mas eu o interrompi no meio, entreguei os papéis para ele e disse que ele tinha 1 hora para arrumar suas coisas e sair. Ele ficou surpreso, mas demorou um pouco para ler os documentos. Depois disso, começou a rir, porque achou que eu estava brincando. Foi irritante, mas consegui convencê-lo em poucos minutos de que era tudo real e estava mesmo acontecendo. Foi aí que ele começou a entrar em pânico e disse que eu não podia fazer isso com ele por algo tão insignificante quanto umas férias. Quando ele disse isso, eu perdi a paciência e comecei a gritar sobre tudo o que ele me fez passar até aquele momento. Lembrei-o mais uma vez de que fui eu quem pagou pela viagem e que ele não tinha o direito de permitir que Fu fizesse uma exigência tão ridícula. Ele não apenas permitiu, mas também cedeu à exigência de Fu e me insultou pela milionésima vez. Mas desta vez eu não iria tolerar a falta de respeito. Ele disse que eu estava agindo como uma louca e que meu ciúme de um amigo homem era ridículo e sem sentido. Mais uma vez, sua desculpa era que Fu era um homem, então eu não tinha motivo para me sentir insegura por causa dele. Mas esse não era o ponto. Ele continuava escolhendo o amigo ao invés da esposa repetidamente, o que era horrível. Ele não estava disposto a ver o meu lado e continuava dizendo que eu estava exagerando e que não era nada tão sério. Ele foi embora após quase 3 horas de discussão, porque eu estava ficando bastante histérica. Mesmo assim, ele disse que estava me dando um tempo para pensar antes que eu cometesse um erro. Ele me mandou várias mensagens dizendo que eu estava fazendo um grande drama por nada. Brandon ainda acha que o fato de Fu ser um homem torna tudo certo, porque ele não seria uma ameaça real. Mas eu não entendo porque ele não entende o que sinto. Neste ponto, estou honestamente começando a pensar que posso estar exagerando, e é por isso que vim ao Reddit. Ninguém mais na minha família ou no meu círculo de amigos sabe o que está acontecendo entre Brandon e eu, porque nem ele contou a ninguém, nem eu. Mas realmente preciso saber se o que fiz foi exagerado ou se ele mereceu isso. Atualização 1. Olá! Antes de mais nada, obrigada a todos que comentaram, independentemente do que vocês disseram. Obrigada, ao menos, por tirarem um tempo para dizer algo. Sou grata às pessoas que tentaram me mostrar a verdade de forma gentil e também grata a todos que me deram um choque de realidade, mesmo que duro, mas necessário. Eu desperdicei mais de 4 anos da minha vida tentando conquistar Brandon, mas no fundo, sempre soube que estava competindo com alguém que eu nunca poderia vencer de qualquer maneira. Ah, mas meu melhor amigo não é outra mulher, então você não deveria ter problema comigo priorizando ele ao invés de você, é basicamente a desculpa mais patética que alguém pode usar para fazer o cônjuge se sentir um completo lixo o tempo todo. Me sinto péssima por ter desperdiçado tantos anos da minha vida com esse cara, apenas porque eu o amava e estava disposta a lhe dar tantas chances quanto ele precisasse para corrigir seu comportamento. Mas o problema era que ele nunca achou que havia algo de errado na forma como ele vinha me tratando durante todo esse tempo.
Ele acreditava que era perfeitamente normal para um homem casado querer passar todo o seu tempo com seu melhor amigo, independentemente do gênero. Essa desculpa é fraca e não faz sentido, porque no fim do dia, ele escolheu ele ao invés de mim. Não me importa se é um homem ou uma mulher que ele escolhe, eu ainda vou me sentir machucada por não ser sua prioridade, enquanto ele é obviamente a minha. Pelo menos agora sei onde estou nessa história e finalmente decidi garantir que eu saia desse casamento antes que eu acabe desperdiçando ainda mais do meu tempo. Ele tem me enviado mensagens intermitentemente durante uma semana tentando voltar comigo, mas é inútil. Até Fu tentou me enviar mensagens para explicar que eu estou exagerando e que sou eu quem está tornando tudo isso estranho, mas não me importo com o que ele pensa, então o bloqueei. Brandon ainda não respondeu à petição de divórcio, mas ele tem tempo, e sinceramente não acredito que ele vá contestá-la, então não estou preocupada. Atualização 2. Olá. Bem, Brandon me traiu durante aquelas férias. Não foi com Fu, o que pelo menos eu já estaria preparada para lidar, mas com outra mulher que ele conheceu durante a viagem. Ele só me mandava mensagens de bom dia pela manhã enquanto estava fora. Eu não respondia propriamente, apenas dizia bom dia de volta e deixava por isso mesmo, para que ele não suspeitasse do que eu estava fazendo em casa. No quarto dia, ele me mandou uma mensagem às 3 da manhã dizendo que sentia minha falta e que me amava muito. Achei isso um pouco estranho, mas não deixei que isso me incomodasse, porque isso só me faria sentir fraca, e eu acabaria perdoando ele novamente, o que eu não queria fazer dessa vez. Então ignorei a mensagem. Depois disso ele voltou para casa, e as coisas que mencionei no meu post aconteceram, então eu não tive muito tempo para pensar sobre aquela mensagem. Hoje descobri que ele definitivamente me enviou aquela mensagem depois de ter ficado com uma mulher qualquer que conheceu no hotel onde estava hospedado. Essa mulher me procurou no Instagram e me informou que havia ficado com meu marido há apenas alguns dias. Todos os detalhes que ela me forneceu batiam perfeitamente. Ela me contou que ele disse a ela o nome verdadeiro e que ela planejava que fosse algo de uma única vez, claro, mas achou ele muito bonito, então resolveu procurá-lo online. Ela encontrou o perfil dele no Facebook. A foto de capa do perfil era uma foto nossa no dia do nosso casamento, e foi assim que ela percebeu que ele era casado. Eu não sou ativa no Facebook, e ela não sabia que eu verificava minhas mensagens por lá. Então, ela fez uma investigação e conseguiu encontrar minha conta no Instagram. Ela me contou que aparentemente Brandon e Fu estavam no bar do hotel ao mesmo tempo que ela e uma amiga. Eles ofereceram bebidas para as duas, e foi assim que começaram a conversar. Ela e a amiga dela acabaram ficando com Brandon e Fu separadamente naquela noite. Ela e a amiga tinham um voo cedo de volta para casa no dia seguinte. Dentro dos 2 dias seguintes, ela descobriu sobre mim, mas hesitou em entrar em contato comigo, e é por isso que houve esse atraso. Ela se desculpou comigo e me disse que se soubesse que ele era casado, nunca teria ficado com ele. Ela disse que não viu uma aliança no dedo dele, então não pensou muito a respeito e seguiu em frente. Sinceramente, não acho que a pobre garota precisava se desculpar, porque isso não foi culpa dela de forma alguma. Ela nem sabia que ele era casado, e provavelmente só estava tentando se divertir nas férias dela. Brandon deveria ter agido melhor, mas ele nunca foi do tipo que sabe fazer melhor. Isso eu já sei agora. Fiquei muito machucada quando li a mensagem dela e chorei muito, porque foi uma sensação horrível, mas no fundo, sabia que isso era para o melhor. Agradeci a ela e disse que, na verdade, ela tinha me feito um favor, porque atualmente estávamos no meio de um divórcio, e isso me ajudaria se ela pudesse fornecer alguma prova de que ficou hospedada no hotel na mesma época que ele. Ela foi gentil o suficiente para concordar imediatamente sem questionar, e até me disse que eu poderia entrar em contato com ela sempre que precisasse, caso quisesse mais provas em algum momento. Então, no final das contas, meu marido realmente me traiu, e foi o terrível, melhor amigo dele que o encorajou a fazer isso. Eu realmente gostaria de dizer que estou surpresa, mas não estou. Não estou nem um pouco surpresa, na verdade. Acho que isso já era algo esperado há muito tempo. Quem pode dizer que essa foi a primeira vez que eles fizeram algo assim? Fu e Brandon já saíram e passaram noites fora várias vezes, mesmo depois de começarmos a namorar. Então eu não ficaria surpresa se isso fosse um ritual regular deles, sair e pegar garotas. Neste ponto, estou simplesmente enojada. Não há mais nada que eu possa dizer sobre isso. 3 semanas já se passaram, mas ele ainda não respondeu à petição de divórcio. Ele ainda tem 10 dias para responder. Definitivamente, isso não vai ajudar o caso dele, e estou realmente feliz que essa informação tenha vindo parar em minhas mãos dessa forma. Ele merece isso. Atualização 3. Olá. Acho que a mulher também mandou uma mensagem para Brandon, porque na noite passada, ele me ligou implorando por uma chance de se explicar. Faziam apenas algumas horas desde que eu havia postado minha última atualização.
Naquele momento eu estava muito cansada por causa do trabalho. Disse a ele que não estava interessada no lado dele da história e que só queria que ele me deixasse em paz, mas como de costume, ele não me ouviu. Mesmo depois de eu desligar e recusar várias chamadas, ele continuou tentando me ligar. Fiquei sem outra opção além de bloqueá-lo. Então ele decidiu me mandar uma mensagem no Instagram, deixando um texto muito longo pedindo desculpas e dizendo que teve um momento de fraqueza. Vocês sabem, aquelas coisas típicas que os homens dizem quando traem e querem fazer parecer que não é nada demais, só para que possamos perdoá-los e seguir em frente. Ele implorou por mais uma última chance de fazer nosso casamento funcionar e até se ofereceu para participar de terapia de casal, mas sejamos realistas, já estamos muito além desse ponto. Terapia não vai ajudar em nada disso, e nós dois sabemos disso. Então eu disse para ele me deixar em paz e o bloqueei no Instagram também. Também bloqueei ele em todos os outros lugares, só para garantir, porque não queria que ele tivesse mais acesso a mim. Caso algo de emergência aconteça, ele pode entrar em contato com minha advogada. Atualização 4. Olá! Finalmente, ele respondeu à petição de divórcio, e ele não está contestando. Mas decidiu que não vai aceitar os termos do meu acordo de separação e quer negociar antes que o divórcio seja finalizado. Isso vai levar algumas semanas, já que o período de espera aqui é relativamente curto, algo em torno de 3 meses, eu acredito. Ele quer negociar e ainda teve a audácia de exigir pensão alimentícia de mim, já que eu ganho muito mais do que ele. Vocês podem imaginar o quão ridiculamente estúpido alguém deve ser para tentar algo assim depois de literalmente ter traído o cônjuge. É irritante, mas tudo bem, porque eu sei que vou vencer e sei que ele está cavando a própria cova. Só posso desejar boa sorte no que quer que ele faça. Conversei com ele há alguns dias porque ele chegou a ligar para meus pais, tentando forçá-los a me passar o telefone. Por algum motivo, ele achou que eu estava na casa deles. Eu não estava. Estava fora em uma viagem de negócios de 3 dias, e ele provavelmente foi até minha casa para me vigiar ou algo assim. Quando ele não viu as luzes acesas em casa, concluiu que eu devia estar me escondendo na casa dos meus pais para evitá-lo. Ele deve estar delirando se acha que eu vou a tais extremos só para evitá-lo. Ele não é tão importante assim, e também não é muito uma ameaça, porque sei o quão covarde ele é. Para garantir, decidi trocar as fechaduras da minha porta e melhorar a segurança em volta da minha casa, porque não quero ele rondando por aí. Soube por alguns amigos em comum que ele está morando com Fu, o que não é nenhuma surpresa porque, claro, ele vai morar com a amante depois que a esposa o expulsa. Sinceramente, já nem me importo mais. Só quero que esse divórcio termine o mais rápido possível, porque estou realmente cansada desse cara. Ele é péssimo, e eu devo ter sido louca de pensar que alguém como Brandon poderia ser minha alma gêmea ou algo assim, mesmo que por um segundo. Sua alma gêmea claramente era Fu, e eu só perdi nosso tempo ficando com ele e colocando meu coração e alma em um casamento sem sentido. Pelo menos meus pais me apoiaram e acham que tomei a decisão certa. Meus amigos estão animados porque sempre acreditaram que havia algo problemático e estranho na relação entre Brandon e Fu, e sempre me alertaram sobre isso. Fui uma idiota de ignorar os avisos deles e fingir que Brandon era o cara perfeito para mim. Mas pelo menos, percebi antes que fosse tarde demais. Estávamos discutindo ter filhos alguns meses antes de tudo isso acontecer, durante o tempo em que Fu estava namorando sua ex e aparecia menos em casa. Eu tinha concordado, porque estava ficando mais velha e queria uma gravidez saudável. Agora estou apenas grata por não ter engravidado e por não termos começado a tentar ter um bebê naquela época, porque teria sido um pesadelo total para todos os envolvidos. Tenho todas as provas contra Brandon, e a primeira sessão de mediação acontece em 3 dias. Estou bastante animada para ver como as coisas vão se desenrolar. Não me importa se ele tem arrependimentos agora ou não, mas vou garantir que ele se arrependa de tudo que me fez passar até o fim disso tudo. Meus sentimentos por ele já desapareceram, e agora finalmente consigo vê-lo pelo perdedor que ele realmente é e sempre foi. Obrigada por todo o apoio, pessoal. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.